Bom dia a todos. Nós viemos a convite do professor Jailton Marques da Silva apresentar o artigo sobre algas arribadas da Praia do Pacheco, no Ceará. Nós somos alunas da Universidade Federal de Rondonópolis, do curso de Ciências Biológicas Bacharelado. Eu me chamo Isabelle Veloso. Eu me chamo Bruna Andrade. Eu me chamo Andressa Benício. Eu sou Ana Carolina Porto. E eu sou Ana Carolina Araújo. Bom, esse trabalho, ele fala sobre as algas arribadas. As algas arribadas, elas são classificadas como macroalgas, que são seres de grande relevância ecológica com grande fonte de nutriente. Devido a essa grande quantidade de nutriente, ela serve de alimento para os animais do ambiente aquático. Esse estudo ele foi realizado na Praia do Pacheco, em Calcaia, em Fortaleza, no Ceará. O objetivo principal desse trabalho é identificar as comunidades de algas arribadas e avaliar seu potencial nutricional. Foram realizadas 2 coletas manuais em maré baixa, uma em abril de 2017 e outra em outubro de 2018, com um intervalo um pouco maior de 1 ano. Foram encontradas 3 espécies de maior incidência, com altos níveis nutricionais com potenciais para fins agrícolas, ou seja, elas podem ser comercializadas para outros fins. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as algas. As algas são seres muito importantes para seus habitats. Elas são fonte de nutrientes e os principais organismos fotossintetizantes. As algas, elas podem ser unicelulares e pluricelulares, sendo o destaque das macroalgas as feofícias, as rodófitas e as clorófitas. Feofícias, conhecido como algas pardas, rodófitas, algas vermelhas e clorófitas, algas verdes. Bom, as algas elas podem ser utilizadas como alimento, como cosmético, como fármacos e na agricultura. E na nutrição vegetal, ela atua como reguladoras. O desenvolvimento do sistema reticular é uma das alterações benéficas das algas. Elas possuem uma estrutura chamada apressol. Essa estrutura serve para fixá-las no solo. Quando essas algas se desprendem desse solo, do substrato, elas são denominadas de algas arribadas. Essas algas arribadas, no momento em que elas estão soltas, elas acabam estando sujeitas a grandes variações, como variação de temperatura, umidade, salinidade e luz do sol, mas também estão sujeitas a grandes forças abrasivas do movimento do mar. Então, por conta desse movimento, acaba carregando elas até uma área chamada arenito de praia. Esse arenito de praia está localizado entre a linha de praia e o mar. E ali elas vão ficar presas. Então, qual que é o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho é identificar essa comunidade de algas arribadas ali presente e avaliar seu potencial nutricional para a formulação de fertilizantes para outras plantas. O local de estudo escolhido foi a Praia de Pacheco, no Ceará, e numa área de 6.324 metros quadrados, onde foi realizada as coletas dos materiais, os registros fotográficos, a medição da faixa de areia e a amplitude da maré. As coletas das arribadas foram combinadas e foram feitas manualmente e aleatoriamente durante a maré baixa. Foi feita 2 coletas. A primeira no dia 15 de abril de 2017, entre 1 e 3 da tarde, com a maré com 0,4 metros e a lua minguante. E a segunda coleta foi feita no dia 8 de outubro de 2018, entre 10 e meio-dia, com 0,0 metros de maré, ou seja, sem maré, e com a lua minguante também. Esses valores foram obtidos pela Tauba de Marés do Porto de Pecém. Essas amostras foram levadas em natura e preservadas em uma caixa térmica de 4 graus Celsius e foi levado ao herbário do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará para a identificação das espécies. Quando eles chegaram no local, eles perceberam que 3 espécies predominavam. Eles pegaram essas espécies, separaram elas e levaram elas para o laboratório da IFCE e para análise de macro e micronutrientes. Chegando lá, eles retiraram pequenas quantidades aleatórias de toda a região, que totalizou aproximadamente 25 litros de amostras para cada espécie. As amostras de cada espécie foi lavada em água corrente, secas em estufas de circulação a 80 graus Celsius, trituradas junto com fertilizante comercial
e levado para o laboratório do solo da Universidade Federal do Ceará, onde foi feita a análise de macronutrientes, que foi o nitrogênio, sódio, potássio, cálcio e magnésio, e o micronutriente, que é o ferro, cobre, zinco e manganês. Todas essas duas análises foram feitas pela metodologia de Malavolta de 1997, e os cálculos dos nutrientes foram realizados através de curvas de padrão com análises com concentrações já conhecidas pelos elementos analisados. De acordo com os estudos feitos no Oceano Atlântico, a Alimedopontia, que é uma alga verde, elas tiveram resultados bem positivos em relação na produção do carbonato de cálcio. Essas algas, elas ajudam na construção de recifes costeiros, porque elas fornecem compostos orgânicos e nutrientes. Essas algas também são muito importantes no refúgio da vida silvestre, no controle de erosão do solo, e ajudam também a manter a qualidade de vida da comunidade litorânea. Na imagem A e B, a gente pode observar alguns arenitos de solo e a faixa de areia, e algumas pedras também. E junto com essas pedras temos alguns animais de pequeno porte, como ciris e ouriços, e junto com esses animais estão fixados nos substratos macroalgas. E na imagem C, a gente pode observar a decomposição das algas arribadas por exposição ao sol. Por mais que as praias sejam adequadas para banho, na imagem D e na imagem E, a gente pode perceber que tem uma quantidade maior de lixo. Isso se deve porque quando está no período chuvoso, normalmente no mês de abril, os rios estão mais cheios e estão mais poluídos devido à ação humana, né, o lixo da cidade. E quando esse rio deságua na água do mar, no mar, eles levam também os resíduos. E aí, quando o período de seca chega, esses lixos ficam acumulados na faixa de areia. Que é o que dá para se perceber na foto F. Pode ir. Por ter esse acúmulo de lixo, apenas algumas algas mais adaptadas sobrevivem, porque isso acaba degradando elas, por mais que elas já não estejam fixas no subsolo, no solo. Apesar da ação humana, a média brasileira é de 10,6 espécies a cada 100 quilômetros de costa. Então, tem muitas algas que em outros lugares não tem. Então, isso significa uma grande diversidade do solo. Pode passar. Nessa imagem, a gente pode perceber algumas das rodófitas que foram encontradas na área de pesquisa do trabalho. Três das algas encontradas são presentes em maior proporção. A Epinia pseudomuciformis e a Gracilaria cearensis, ambas são do gênero Rhodophyta, e a uva fasciata, que é uma clorófita. A espécie encontrada visualmente em maior quantidade é a Epinia pseudomuciformis, com ocorrência desde o litoral do Rio Grande do Sul até o litoral do Maranhão. Em áreas de boa conservação, as algas corticadas são apresentadas por este gênero, e por suas paredes celulares conterem carraginana do tipo capa, elas possuem grande potencial industrial com propriedades gelificantes, sendo utilizadas na indústria farmacêutica, de cosmético e alimentícia. A espécie Gracilaria cearensis é comum em recifes rasos e ao longo do nordeste da costa brasileira, podendo ser utilizadas para a produção de agar e também possuem atividade antibiótica. A uva fasciata é uma macroalga marinha de incidência no mesolitoral, conhecida como alface do mar. Ela é um gênero conhecido por ser oportunista
e tolerante às grandes variações ambientais, costumando ser dominante em regiões eutrofizadas. De acordo com nota TIA em 2014, as macroalgas encontradas na praia podem ser aproveitadas para o processo de compostagem e complemento para adubação de atividades agrícolas. Com o intuito de avaliar a viabilidade das espécies encontradas em maior incidência para a utilização na produção de fertilizantes orgânicos, foi feita uma análise das concentrações de macro e micronutrientes que podem ser observadas na tabela 1. As concentrações mais elevadas de nitrogênio, fósforo e potássio foram observadas na Gracilaria cearensis. O nitrogênio é um nutriente presente na constituição dos nucleotídeos, dos aminoácidos e da clorofila. O fósforo, ele está presente no trifosfato de adenosina, que é o ATP, sendo utilizado nos processos de transferência e armazenamento de energia. Já o potássio, ele contribui para o maior crescimento vegetal, atuando na área foliar e sendo utilizado também no processo de retenção de água. Já os valores de cálcio foram superiores nas duas algas vermelhas, a Epinia pseudomulciformes e a Gracilaria cearensis. O cálcio, ele é um nutriente indispensável para a manutenção da estrutura vegetal, contribuindo para o fortalecimento principalmente das raízes e das folhas, além de contribuir para o equilíbrio ácido e básico entre a planta e o meio. Já o magnésio, ele apresenta valores maiores na uva fasciata. O magnésio, ele atua na pigmentação, sendo presente na clorofila, e a ausência desse nutriente faz com que a cultura apresente um aspecto amarelado. Formulados de NPK têm recomendações de valores de 15, 2 e 10 gramas, respectivamente, para nitrogênio, fósforo e potássio. Os valores obtidos para a Gracilaria cearensis foram maiores para os três nutrientes. A Gracilaria apresentou um valor de 51,2 para o nitrogênio, ficando acima do valor de 15 gramas, que é o recomendado. Já o fósforo ficou com valor de 2,14, ficando acima das 2 gramas recomendadas, e o potássio com valor de 18, ficando acima das 10 gramas recomendadas. Já as demais espécies foram superiores tanto no nitrogênio como no potássio, demonstrando o potencial dessa biomassa como um fertilizante orgânico. A Epinia e a uva apresentaram valor de 45,6 e 45,1 para o nitrogênio, ficando acima das 15 gramas recomendadas. No fósforo, eles ficaram abaixo das 2 gramas, portanto, não atingiu o valor recomendado. E para o potássio, eles apresentaram um valor de 14 e 10,60, ficando acima do valor de 10 gramas recomendadas. Foi feita também uma comparação das algas com o fertilizante comercial, verificando-se valores mais elevados para a maioria dos macronutrientes nas algas. O único que não obedeceu a esse critério foi o fósforo, que ficou abaixo do valor de 8,43 presente no fertilizante comercial. Já nos outros macronutrientes, o valor ele foi muito mais superior do que aquele apresentado no fertilizante comercial. Já nos micronutrientes, não foi detectada grande diferença entre as concentrações. Bom, com esse trabalho a gente pode concluir que o objetivo dele foi atingido, porque a gente conseguiu verificar o potencial de nutrientes das algas arribadas. A gente consegue concluir que a Praia do Pacheco tem elevada riqueza de macroalgas marinhas, com grande riqueza, né? 18 táxons, sendo 14 algas vermelhas, 2 algas verdes e 2 algas pardas, com espécies de maior incidência, sendo a Epinia pseudociformus, a Gracilaria cearensis e a uva fasciata. Esse potencial nutricional ele serve para a produção de fertilizantes orgânicos a partir da biomassa. Ele é até mais potente que o fertilizante comercial já utilizado atualmente, e essas algas elas podem ser utilizadas de forma consciente para garantir a sustentabilidade, porque já tem uma função pré-estabelecida, né, que ela serve de alimento para comunidades aquáticas. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado.